e vamos começar, então, a nossa segunda parte aí da aula do dia 27/5. A primeira aula já está convertida, não subi para o site ainda, mas ainda hoje subirei, tá bom? Bom, nós estávamos falando na primeira parte, pessoal, aqui da aula, do fluxo de caixa. Então, o que nós fizemos? Pegamos parte 1, apuramos a diferença entre as duas, digamos aqui, as duas colunas, né? Saldo inicial, saldo final, ou seja, apuramos a variação, que está nessa coluna aqui, e classificamos, então, o efeito no caixa, tá? Muito bem, pessoal. Fizeram uma pergunta agora aqui no intervalo, que é o seguinte: imaginem que eu tenho um ativo, ó, esses casos aqui, ó, todos eles, o nosso ativo aumentou. Significa que o nosso caixa diminuiu. Se o meu ativo diminuir, significa que o meu caixa aumenta, tá certo? É sempre o oposto daquilo que nós vimos. Vamos ver aqui, ó, acho que ele deve estar aqui, então, ainda no quadro branco. Não está porque já é outra gravação. Então, aquele texto que eu tinha colocado aqui no quadro branco, ele ilustra bem. Então, se o ativo aumenta, diminui o caixa. Se o ativo diminui, aumenta o caixa, e para o passivo, vice-versa. Tá bom? Muito bem, gente. Agora, ó, vamos adiante aqui. Uma vez feito isso, tá? Vocês estão com o áudio aberto aí, ou seja, vocês podem efetivamente colocar o áudio. Eu vou colocar aqui a paginazinha aqui do bate-papo aqui. Vamos ver aqui se funciona aqui. Porque aí eu quero que vocês vão falando aí, pessoal. Peraí. Eu quero que vocês vão me falando como que a gente classifica qual é o tipo de operação. Então, veja só, apuramos a diferença, apuramos o caixa equivalente de caixa. Agora, o que a gente vai fazer? Já vimos se aquele efeito aumenta ou diminui o caixa, então, consequentemente, agora nós vamos fazer a classificação entre atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento, tá bom? E depois, na última etapa, nós vamos, então, para a montagem do caixa, porque aí é o seguinte, aí é basicamente, copiar e colar. Esse aqui é muito simples, ele vai ser efetivamente copiar e colar. Mas nós teremos outros que nós temos que fazer ajustes. E aí, dando tempo, eu explico hoje, senão eu explico na próxima aula, tá bom? Porque nos outros tem esses ajustes, tá? Mas eu vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. Aqui agora, eu quero que vocês, então, pessoal, façam aí a classificação, ou vocês digitam ou podem falar aí, tá? Então, por exemplo, ó, opa, tem o diminui, né? Estoque de veículos novos. Pessoal, estoque é uma atividade operacional, uma atividade de investimento ou financiamento? O que vocês acham? Operacional. Operacional, é isso? Muito bem. Sim. Vamos lá. Estoque de veículos usados. Operacional, investimento ou financiamento? Operacional. Operacional. Depois, estoque de peças. Bom, se o primeiro estoque é operacional, o outro também tem que ser, certo? Clientes, operacional, investimento ou financiamento? Operacional. Operacional. Muito bem. Dúvidas até aí, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo. Beleza, muito bem. Então, vamos lá. Continuando aí. Então, a gente tem aqui agora o seguinte. Vamos ver aqui essa parte de baixo aqui. Então, aqui diminui, né? Ele aumentou uma célula aqui. Muito bem, agora entendi. Espera aí. Só um minutinho, pessoal. Um minuto. Um minuto.
Muito bem. Vamos lá, pessoal. Tá. Muito bem. Então, vamos lá, pessoal. Continuando aí. Desculpa, tá? Bom, então nós estamos olhando aqui o fluxo aqui. Deixa eu só ajeitar aqui, porque... Perfeito. Bom, então voltando aqui, pessoal, nós estávamos falando aqui agora e iríamos iniciar a parte de terrenos. Então, terrenos, pessoal, aquisição de terrenos é operacional, investimento ou financiamento? O que vocês acham? Investimento. Investimentos, tá? E obras civis? Investimento. Também, tá? Também investimento. Móveis e utensílios, aquisição, né, de móveis e utensílios. Investimento. Investimento. Máquinas e equipamentos. Investimento. Também. Veículos de uso. Investimento. Investimento. E computadores de software. Investimento. Investimentos. Vejam, pessoal, até aqui nós temos o seguinte, ó. O conceito de caixa e equivalentes de caixa nas duas primeiras contas. Tudo que nós temos no ativo circulante, e aqui é uma coincidência, tá? Porque poderia ser no não circulante, tá? Poderia ser no circulante ou não circulante. Então, ali no circulante ou não circulante, nós temos as atividades operacionais, que são aquelas que estão relacionadas com a geração de caixa. Então, ou com a geração de receita, né? Então, eu compro mercadoria para revender, eu tenho estoque, minha conta clientes é proveniente das vendas e assim sucessivamente. E até agora... Oi, diga. Tem uma dúvida. A depreciação acumulada e a provisão para a perda de investimento, ela também entra como investimento? Não. Por exemplo, depreciação acumulada vai ser ajuste, que a gente não tem nesse caso aqui, tá? Então, ajuste. Como a gente faz o ajuste aqui no final? Qual outra conta você falou? A perda por... provisão por perda de investimento. Tá, também ajuste. Tá, porque nesse não tem nos próximos exercícios aí. Talvez você já esteja olhando lá. Então, lá tem, aqui não. Então, nesse caso aí, ele entra como ajuste. Eu vou mostrar para vocês, para que vocês já possam fazer esses exercícios durante a semana, como você trata os ajustes, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Ó, então, aqui a gente tem a questão dos investimentos, tá certo? Ou seja, são itens de longo prazo que a gente compra e que não são caixa equivalentes de caixa, né? E que não estejam lá ligados a financiamentos. Então, vamos ver aqui agora, vamos classificar o passivo. Vamos lá, pessoal, investimentos a pagar. Operacional, investimento ou financiamento? Financiamento. Financiamento, tá? Porque, veja só, aqui a gente tem o seguinte... Bom, então, o Rafael que está falando financiamento, a gente tem lá o, como é que se diz? Tem alguém que pode pensar que é investimento, porque o nome aqui está escrito investimento e tal, mas aqui tem o seguinte, pessoal, né? Uma coisa importante que a gente tem, olha só, lá, quando a gente viu os slides, ele falava assim, que a gente poderia apresentar as operações de forma líquida, né? Então, só para vocês saberem, não é o caso aqui, eu não vou mostrar de forma líquida, mas vou mostrar para vocês. Como vocês não têm o enunciado do exercício, você só tem aí o fluxo de caixa, este item que nós estamos falando aqui, né? Este item que nós estamos falando aqui, de, por exemplo, investimentos a pagar, ele está relacionado com computadores e software aqui, tá? Ou seja, claro que vocês não têm isso aí, eu tirei de propósito mesmo, porque eu quero que classifique como financiamento, mas, por exemplo, eu tenho dos 21 mil que eu adquiri, falta pagar 4 mil. Então, nesse caso, eu poderia pegar esse investimento aqui e apresentar pelo líquido. Por quê? Porque esse 4, ele reduz dos 21, tá certo? Só para vocês saberem que esse aqui é um daqueles exemplos que a gente tem lá de apresentação líquida, tá? Mas não é o caso aqui, não há necessidade de fazer isso. E como eu disse, eu quero efetivamente que ele seja classificado lá como... na verdade, aqui, ó,
nós estamos falando de investimentos a pagar, nós estamos falando aí de financiamento, tá certo? Supostamente um financiamento. Eu acho que é financiamento, nós vamos ver mais para frente aí. Salários e encargos, pessoal, é o quê? Operacional, investimento ou financiamento? Espera aí. Operacional, né? Bom, pessoal, eu vou ativar o som de todo mundo aí, mas quem está com barulho, eu vou pedir para, até agora estava indo bem, né? Mas tem alguém aí que está com som, como se diz? Dava para ouvir o som. Então, vocês estão com permissão para desativar ou para ativar o som de vocês, tá bom? Então, quem quiser falar pode desativar, mas se tiver barulho, eu vou pedir para deixar fechado. Senão, eu vou fechar de todo mundo, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Salários e encargos, né, já tinham escrito aí, é uma atividade operacional, tá? Quem quiser pode falar, tá bom? Muito bem. Oh, meu Deus, eu não consigo ativar esse negócio aqui. Bom, então vamos lá. Outras contas a pagar, pessoal. Financiamento, operacional, investimento ou financiamento? Podem mexer no som. Peraí, vocês estão com permissão, né? Isso, agora vocês estão com permissão. Quem quiser falar, pode falar. Tá? Operacional? Então vamos lá. Então, aqui, na verdade, nós estamos falando de outras contas a pagar, operacional. Depois, nós temos tributos a pagar. É o quê? Esse tinha um tópico específico lá no final dos slides. Professor, Oi, diga. por que o investimentos a pagar é financiamento e o outro lá... Ah, peraí que saiu da tela. Peraí, eu vou voltar lá. Vamos lá, peraí. Essa aqui, né? Peraí. Isso. O investimentos a pagar, financiamento, eu entendi a explicação que o senhor deu, mas outras contas a pagar não é operacional? Então, porque é assim, você só vai considerar financiamento quando a gente tem efetivamente, quando fica claro que você está falando, por exemplo, de empréstimos bancários, financiamentos bancários, empréstimos de terceiros. Ou seja, quando basicamente é dinheiro que você está pegando não para financiar a sua operação, mas para financiar a empresa como um todo. Tá certo? Então, quando você pegou dinheiro emprestado, aí é um financiamento, né? É. Quando você fez um leasing, que a gente vai ver aqui, ó, então vamos para o leasing, para você entender. Olha só, aqui a gente tem leasing, ó, não tem? Ó, financiamentos leasing, não tem? Este aqui é o quê? Financiamento. Né? Até vamos ver aqui o que você falou, investimentos a pagar, ó. Peraí, ó, investimentos a pagar, tá vendo? Ó, eu já tinha classificado como financiamento ali. Porque, ó, esse item aqui, basicamente, ele trata efetivamente de um financiamento que a gente tem aqui, ó, deste item. Embora o nome seja aqui investimentos a pagar, tá? Ó, aqui a gente tem diretamente um financiamento. O restante, por exemplo, outras contas a pagar, elas estão relacionadas com o dia a dia da empresa, digamos, com a operação. Então, você tem lá outras contas a pagar, que é para gerar efetivamente o seu, como se diz, a sua operação, a sua receita. Tá? Entendeu a diferença? Entendi, obrigada. Tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui depois, ó, tributos a pagar. Tributos a pagar, pessoal, basicamente, ele é sempre operacional, tá? Aqui nós temos sempre uma atividade operacional. Tá? Então, vamos lá. Operacional. Muito bem. Tá? Depois, fornecedores, veículos novos. Operacional, investimento ou financiamento? Operacional. Deixa eu ver aqui se vocês estão podendo mexer no som de vocês. Tá, vocês podem mexer no som aí, tá? Só para confirmar. Bom, depois nós temos aqui fornecedores de peças. Então,
a gente já sabe que ele também é operacional, tá certo? Ele está aqui, ó, como operacional. Depois, financiamentos leasing. Como nós já temos o financiamento leasing aqui em cima, aqui não tem a necessidade de separar circulante e não circulante, tá? Então, é financiamento. Gente, capital social é sempre financiamento. Por que financiamento? Porque é o sócio que está financiando a empresa, é o sócio colocando dinheiro na empresa. Consequentemente, financiamento, tá bom? Lucros acumulados. Quando ele está aqui sem efeito, pessoal, então a gente não vai classificar ele. E aqui embaixo, pessoal, a gente tem aqui, ó, o lucro. O lucro, ele é o quê? Uma atividade de operação. E aí nós estamos falando, gente, principalmente das contas de resultado, tá? Porque aquilo que não for resultado, a gente vai tirar daqui. Esse exemplo, ele é bastante simples. E aí pergunto, então esse lucro, ele é operacional, ele é investimento ou é financiamento? O que vocês acham? O lucro. Financiamento? É operacional? Então, da onde vem o lucro, Domênica? Das vendas. Das vendas. operação. Então, o resultado, gente, ele é sempre operacional. Vocês vão ver como é que ele começa lá, no fluxo de caixa. Então, a partir... Evidentemente, se eu fosse analisar cada uma dessas contas aqui, porque nos outros fluxos a gente tem que fazer essa análise, mas a análise não vem diretamente aqui do fluxo da DRE, não diretamente, uma parte sim, uma parte não. A gente vai pegar muitas vezes isso lá na própria variação de ativo e passivo, então a gente teria que fazer um ajuste. Lembram? O Vitor acabou de perguntar, tá, tem determinada conta que eu faço como? Eu falei, é ajuste. Por que ajuste? Porque é um item que está lá mexendo nos seus ativos e passivos, está mexendo no resultado, mas ele não mexe no caixa. Então, a gente tem que ajustar, e aí no final eu vou mostrar para vocês como nós vamos fazer isso. Pessoal, até esse momento, tranquilo aí? Se estiver tranquilo, pode dar um joinha aí. Beleza, Cláudia? Facinho, né? A Thalita, a Franciele, aí a Débora. Professor, as contas de resultado a gente não classifica? Não, não precisa, porque a gente vai... No método indireto, a gente parte do lucro, tá? Qualquer ajuste... A primeira linha do fluxo é o lucro líquido, né? Isso, e depois a gente vai ajustar em função dos... A gente vai mexer, digamos assim, porque eu vou ser redundante, tá? A gente vai ajustar em função das contas de ajuste, que aí eu vou explicar no final. Este exercício aqui não tem ajustes, tá? Esse exercício aqui ele é mais simples, tá bom? Muito bem, pessoal. O que nos resta agora? Ó, nós temos que chegar neste número aqui, tudo bem? Bom, então vou montar aqui. Ó, pessoal, aqui a gente tem o fluxo. Ó, eu já tinha colocado aqui o lucro, tá vendo? Ó, vou até zerar aqui, ó, tá? Para a gente poder pegar o resultado lá direto, fica mais fácil. Então, gente, vejam aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Vejam a estrutura do fluxo. O fluxo é sempre assim. Então, nós partimos aqui, ó. Nós temos aqui o resultado do período. Quando tem ajustes, que o Vitor acabou de perguntar, por exemplo, ele vem aqui, ó, ajustes no resultado do período, tá vendo? E aí eu vou discriminando ajuste por ajuste. Por exemplo, a depreciação é um ajuste, tá? Por que a depreciação é ajuste? Porque ela mexe lá nas suas contas de ativo, mas ela não influencia o caixa. Ou melhor, ela está diminuindo o seu resultado, mas ela não está tirando dinheiro do caixa. Então, eu preciso acrescentá-la aqui novamente. Nós vamos fazer isso com um pouco mais de calma. Aí eu chego aqui no meu lucro ajustado, tenho aqui as minhas contas aqui e chego nas atividades operacionais. Depois, atividades de investimento, meu fluxo de caixa de investimento, as minhas atividades de financiamento, né? E aqui embaixo, o resultado do período, tá? Ou melhor, o resultado final. Muito bem, gente. Prestem atenção nesse finalzinho aqui, ó, nesses itens aqui, ó. Bom, primeiro, esta linha aqui, ó, este número que vai dar aqui, ó, ele é o resultado desses valores que nós vamos colocar aqui, tá? Então, esses números aqui são o resultado do fluxo. Aí nós temos que pegar aqui, ó, esse número que vem aqui, ó, tá? Saldo inicial de caixa, equivalentes de caixa. Nós temos que pegar ele onde? Ó? Qual que é o nosso saldo inicial de caixa equivalente de caixa? Olha lá, ó, tá vendo? Ó? Ele é igual a 0. Então, na hora que eu coloco aqui no fluxo de caixa, é 0. Quanto que vai ter que dar aqui embaixo, pessoal?
Ó, nesta última linha aqui, ele vai ter que dar 480,172. Beleza? Bom, então vamos lá, pessoal. Último passo agora. Uma vez feito todos esses procedimentos, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar todas essas contas aí e colocar lá no fluxo de caixa, já montar ele dentro da ordem, já montar ele dentro do procedimento que nós fizemos no fluxo. Então vamos lá, ó. Primeiro, aí, pessoal, eu aconselho, tá? Aconselho nós fazermos isso aqui pela ordem, tá? Então, pela ordem. Por quê? Porque aí eu sei o que acontece aqui. Então, quando a gente pega aqui o nosso fluxo aqui, que diminui o caixa, né? Deixa eu só eliminar aqui, eu vou desativar o som, tá? Quando a gente coloca ali, ó, diminui, então eu sei que essa aqui é uma atividade operacional, tá? Então, ó, estoque de veículos novos. Então, vou lá para o meu fluxo. Ah, minto, peraí. Vejam que aqui, ó, ele sempre começa com lucro, tá? Então, este número aqui é igual aqui, ó, meu lucro aqui, ó. Coisa importante, pessoal, vejam que eu estou pegando o lucro da DRE, não estou pegando lucros ou prejuízos acumulados, tá? Ó, pegando o lucro da DRE, tá bom? Depois, este balanço aqui, eu não tenho ajustes. Vamos lá, o que são esses ajustes aqui? São todos aqueles itens, prestem atenção, se for o caso, anotem aí. Então, o que são os ajustes? São aqueles itens que afetaram o resultado do período, mas não afetaram o caixa. Vamos lá. E aí nós estamos falando tanto de receita quanto despesa, tá, pessoal? Ou seja, são aqueles itens que aumentaram ou diminuíram o nosso lucro, mas não afetaram o caixa. Ou seja, eu posso ter uma receita lá no meu resultado que ele afeta o lucro, certo? Mas não afeta o caixa. Então, por exemplo, aquilo que eu lancei como receita, que é reconhecimento, que é por conta de accrual, enfim, mas que não entrou dinheiro na conta, né? Então eu devo fazer ajuste. Bom, mas cuidado. Vamos supor que eu fiz uma venda a prazo. Pergunto, a venda a prazo entrou dinheiro no caixa? Não. A venda a prazo não entrou dinheiro no caixa. Mas, olha só, uma venda a prazo, pessoal, se a gente olhar no balanço DRE, veja, nós temos aqui receita de venda, não temos? Ó? Muito bem. Aquela receita que está aqui, que nós não recebemos, a variação dela está aqui, ó. Perceberam? Então, aqui nós estamos falando de ajuste somente aquelas contas que elas não estão interferindo lá nas minhas contas de ativo e passivo. Na verdade, elas interferem, mas elas não interferem no caixa, nem hoje, nem amanhã. Elas não vão interferir no caixa em momento algum, mas elas estão interferindo no lucro. No outro balanço vai ter isso aqui. Eu já vou dar alguns exemplos de contas que entram aqui que vocês têm no balanço. Então, o próprio Vitor perguntou. Então, depreciação, amortização, exaustão, que mais? Perda estimada lá de PCLD, perda em investimentos, perdas em estoques, provisões lá no passivo. Percebe? Ó, todo esse tipo de conta são itens que nós estamos lançando no resultado, mas eles não estão interferindo no nosso caixa e vão interferir somente num período futuro. Consequentemente, nós temos que lançar aqui nos ajustes, tá? Bom, então aqui, pessoal, ó, aumento no estoque de veículos novos. Vejam que aqui, ó, eu estou colocando o nome da variação que efetivamente nós tivemos. Ó, então, quanto foi essa variação? Ó, quanto foi esse aumento aqui? Ó? 354 mil, certo? Ó, tá aqui, ó. Aumento na conta de veículos novos. Qual é o efeito no nosso caixa? Menos 354 mil. Então, menos 354 mil. Certo? Dúvidas, pessoal? Não, a Bianca está falando se eu tenho que somar. Não. Via de regra, Bianca, você só vai fazer essa soma, digamos assim, se você forem contas iguais, tá? Mas normalmente não soma, não. As empresas vão colocando, porque nós estamos falando de contas do balanço e não são tantas contas assim. Os balanços, eles são sintéticos, né?
Então, você tem que relacionar conta por conta, do jeito que eu estou fazendo aqui. Não dá para você somar e apresentar uma linha só. Isso não pode ser feito. Nem deve, porque senão você perde, digamos, a sua capacidade de gerar a informação. Então, por exemplo, veja que eu tenho aqui aumento no estoque de veículos novos, usados, estoque de peças, tá vendo? Ó, eu vou colocando item a item ali, tá bom? Bom, depois, ó, estoque de veículos usados. Vem aqui, ó, estoque de veículos usados. 71 mil, ele diminuiu o meu caixa. Então, é uma atividade operacional. Então, vem lá, menos 71 mil. Perceberam, pessoal? Por isso que a Domênica fez aquela pergunta no início. Ah, mas por que é importante, então, eu fazer a classificação entre se aumenta ou diminui? Tá vendo aqui o efeito, Domênica? Você precisa, então, saber o efeito no caixa. E muito cuidado se a gente pega a planilha e copia a fórmula de cima e embaixo, porque ao fazer isso, pode ser que você seja enganado pela fórmula, e aí o seu fluxo não vai bater, tá bom? Voltando lá, então a gente tem, por exemplo, aqui, ó, estoque de peças, eu estou indo pela sequência aqui, ó, então estoque de peças, variação 26 mil, diminuiu o meu caixa, é uma atividade operacional, então, na sequência aqui, ó, então menos 26 mil. Próxima conta. Clientes. Houve uma variação de 18 mil, diminuiu o meu caixa. Também é uma atividade operacional. Consequentemente, aqui eu tenho menos 18 mil. Tá? Bom, gente, vejam que eu estou seguindo aqui, fazendo o fluxo, seguindo a ordem das contas do balanço. Posso fazer isso? Sim. Ou posso pegar ali tudo que é operacional, vindo na minha classificação operacional, lanço tudo que é operacional, depois financiamento, depois investimento, depois financiamento, também posso. Didaticamente aqui com vocês, eu vou fazer na sequência do balanço, para vocês poderem depois memorizar com mais facilidade. Mas não precisa ser feito desta forma, tá? Aqui é só, digamos, a mecânica para você poder fazer, ó. Então, primeiro eu venho aqui no meu balanço, vou ver a conta. Então, essas daqui nós já fizemos. Tá? Agora vamos fazer essas daqui, ó. Então, aquisição de terrenos. Então, ela diminui o meu caixa e nós classificamos como investimentos, ó. Então, vem aqui no meu investimento, aquisição de terrenos, tá? Ó, menos 70 mil, certo? Menos 70 mil. Por quê? Porque ela está diminuindo o meu caixa. Depois, obras civis. Diminui o caixa, também investimento. Então, construção, obras civis, qual que é o valor mesmo aqui? Me perdi, menos 126. Então, opa, voltando aqui, menos 126 mil. Tá? Próxima conta. Vejam de novo, eu estou me baseando nas contas do balanço. Depois, móveis e utensílios. Ou seja, meu caixa diminuiu e também investimentos. Móveis e utensílios, menos 43 mil. Depois, máquinas e equipamentos. 70 mil, diminui o meu caixa, também investimentos. Então, menos 70 mil. E aquisição veículo de uso. Está aqui, ó, veículo de uso. 36 mil, também diminui, também está investimentos. Então, menos 36 mil. Tá? E aquisição de computadores e software. Como eu disse para vocês classificarem de forma separada. Então, eu tenho aqui 21 mil, investimento também diminuindo o meu caixa, menos 21 mil. Perfeito, pessoal? Bom, depois que a gente montar, ó, agora a gente vai entrar aqui então nas contas de passivo, tá? Depois que a gente montar o fluxo, nós vamos ver se bate direitinho. Se vocês entenderem direitinho, aí eu vou dar uma explicação geral de como analisar, tá? Mas por enquanto, gente, tá tranquilo aí? Suave aí? Pode dar um joinha aí para todo mundo, para eu saber aí. Beleza? Legal. Muito bem, pessoal. Fácil ou não? Viram que, assim, ele não é tão difícil se você entende a prática. Isso que vocês estão vendo é a prática do dia a dia. É como a gente realmente monta o fluxo, tá? Beleza? Então, muito bem. Jorge, precisa treinar um pouquinho, tá? Mas vocês vão pegar o jeito. Vocês têm vários aí para fazer, vocês vão pegar o jeito fácil. Muito bem, então vamos começar aqui agora com os passivos. Vamos lá, na sequência. Ó, investimentos a pagar. Então, aumentou o meu caixa e é um financiamento. Então,
Cadê? Operacional, investimento, financiamento. Então, aumento nos investimentos. Qual foi o efeito aqui no caixa? Aumento. Então, ó, mais R$4.000. Depois, tem aqui, salários e encargos, 50.800, aumentou o meu caixa e é uma conta operacional. Ó, aumento de salário. Qual o valor mesmo? 50.800. Vejam, pessoal, que aqui, ó, olha o sinal positivo, tá vendo? Por quê? Porque aqui ele aumentou o meu caixa. Como é que eu sei isso? Na classificação que nós fizemos aqui, ó. Tá? Próxima conta, outras contas a pagar, 25.200, aqui também um aumento, também operacional. Então, nós estamos falando aqui, ó, outras contas a pagar, 25.200. Depois, tributos a pagar, 24.800, também operacional, também aumento, 24.800. Fornecedores, veículos novos. Então, aumento, operação... Opa, pulei aqui o financiamento, né? Desculpa. Então, temos aqui, ó, financiamento leasing. Então, aumentou e nós estamos 22.557 e estamos falando de financiamento. Então, está aqui embaixo financiamento, né? Nós estamos falando de 22.557, tá? Olha só, ele aumentou o meu caixa. Depois, fornecedores, veículos novos, operacional, um aumento de 680 mil. Então, lá em cima, operacional, ó, vou colocar aqui, ó, 680 mil. Né? Depois, na sequência, hein, gente? Fornecedores de peças, 51 mil. Aumento operacional. Então, pode ver que eu estou fazendo na mesma sequência. Você precisa fazer dessa forma? Não. Eu posso ir pegar aqui, ó, tudo que é operacional, lançar primeiro, depois tudo que é investimento, tudo que é financiamento. Posso fazer dessa forma, não tem problema absolutamente nenhum. Temos aqui o financiamento leasing no não circulante, 21.819, aumentou o nosso caixa. Leasing não circulante. Qual o valor? 21.819. 21.819. Depois, a própria integralização do capital, gente, ó. A gente vê aqui, ó, aumento de capital 280 mil é um financiamento. No outro exercício, vocês vão ver, e aí eu vou dar umas explicações para vocês, não vou resolver com vocês, mas vou dar umas explicações, para a gente verificar se realmente o aumento, como a gente tem aqui, ele sempre vai ser financiamento, tá? Então, aqui nós temos 280 mil, certo? Muito bem, pessoal. Então, tem mais alguma conta no balanço? Não. Temos aqui DRE, mas nós já classificamos. Então, vamos ver aqui, ó. Nosso fluxo de caixa. Atividades operacionais. Estão aqui. Depois, investimento. Depois, financiamento. Olha quanto deu o nosso fluxo de caixa aqui. Nosso fluxo líquido do período. 480.172. Gente, vejam que, neste caso, nós temos esses 480.172. Perfeito? Este valor, ele é proveniente aqui vejam, ó, né, deste valor aqui, que é a soma desses dois, ou seja, a variação do fluxo de caixa, tá? E percebam qual que é o nosso saldo inicial. O nosso saldo inicial é 0, tá? O nosso saldo final, 480.172. Então, ó, variação, 480.172. Depois, nós temos aqui saldo inicial, saldo final. Se a gente for olhar aqui, gente, ó, saldo final, ou melhor, desculpa, a variação do período, 480.172. Meu saldo final, desculpa, meu saldo inicial, 0. E meu saldo final, pode ver que ele bate aqui, 480.172. Ele é uma cópia desses três números aqui. Então, primeira coisa, pessoal, esse item é importante. Ficou claro aquele finalzinho ali? O meu fluxo vai dar a variação do período. Aí eu pego o meu saldo inicial, ele tem que bater com o meu saldo final. Lembrando, o meu fluxo dá a variação do meu caixa equivalente de caixa de um ano para o outro. Depois, no meio, na linha do meio, eu coloco lá o saldo inicial e ele tem que dar o meu saldo final. Entenderam, pessoal? Dúvidas aí, não? Tranquilo?
Professor, pode voltar lá só mais um segundo, só para ver de novo, rapidinho? Não, eu vou colocar lá, mas no restante aí tá tranquilo ou não? Sim. Professor, os 154 mil lá do lucro líquido, ele soma o fluxo de caixa operacional? Soma, por quê? Porque o lucro ou prejuízo, ele é uma atividade operacional, tá? Então, ó, vamos lá. Quando você olha o fluxo aqui, ó, né? Veja, ele faz parte das atividades operacionais. Ele está aqui, ó. Tá vendo? Ele está dentro de uma atividade operacional. Bom, aí vocês tinham me pedido para mostrar o finalzinho aqui, não é isso? Ó. Ó. Professor, Sim. professor, e se tivesse que ajustar os valores, teria que dar o mesmo resultado no final? Então, Liliane, sempre dá o mesmo resultado. Então, como é que eu vou saber o resultado no final? Tendo ajuste ou não, eu vou vir aqui no meu balanço, ó, tá? Deixa eu vir aqui no meu balanço. Este número, ó, esta variação aqui é o seu fluxo de caixa. Se você tiver ajuste, ele também vai dar o resultado. Então, talvez, pessoal, talvez não, né? Por experiência própria aí, eu já sei que quando vocês forem fechar os outros dois fluxos, vocês vão ter um pouco de dificuldade, talvez, nos ajustes. Então, eu deixei aqui para projetar o balanço número 2, o fluxo número 2. Eu não vou resolver ele para vocês, mas vou dar essas dicas para vocês saberem como deveria ficar, tá? Para facilitar para vocês no próximo aí, tá? O Vitor está perguntando, é a soma do caixa equivalentes de caixa. Pode falar. É meio que igual a pergunta da colega aí de trabalho, de escola. Então, na verdade, para saber o final, o resultado final, se bateu, se eu fiz os lançamentos correto, eu tenho que verificar os dois primeiros. Com ajuste ou não, já vai mostrar lá, quando fizer o lançamento, é isso, né? Vamos lá, ó. Vamos lá, exatamente. Então, se você pegou aqui no seu fluxo, ó, se você tiver ajuste, ele já vai estar refletido aqui. Então, isso significa que quando você chegar aqui no final, com ajuste ou não, ele vai ter que dar o resultado aqui. Entendeu? Aí você me pergunta, mas como? Ele chega no resultado. Tá? Ele chega. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Pode falar. No outro tem uns nomes difíceis, igual contrato de mútuos. Não. Então vamos lá. Então não, vamos por partes. Aí depois a gente vai no segundo, e aí eu dou uma geral nesses exercícios aí, nessas contas que vocês não conhecem, tá bom? Tá. No trabalho tem uma conta chamada diferido. O que seria? No trabalho? Esqueça, pessoal, puxa vida, eu esqueci de mudar. Onde está escrito diferido, entendam intangível. Tá? Entendam intangível. Então, esqueci de mudar. Tá? Mas é investimento lá, tá bom? Tá. O que eu queria mostrar aqui para vocês... até esqueci o que eu ia mostrar, mas assim... agora vamos só então entender o fluxo. E aí eu vou dar algumas... Vocês quem está com o fluxo número 2 pode ir tirando umas dúvidas aí e falando. Olha só, pessoal, então vamos entender isso aqui. Veja, olha só que interessante. Esse fluxo é um fluxo, digamos assim, bom, né, para o empresário aqui. Porque olha só, a empresa teve um lucro aqui de 154 mil, tá? Mas tem no caixa dela 480. O ruim é de explicar isso aqui para o cliente quando é o contrário. Vamos supor que ele tivesse tido um lucro aqui de 480 e só tem 150 no caixa dele. Aí o cara costuma falar assim, mas espera aí, sua DRE, esse seu resultado aí tá errado, porque eu não tenho esse dinheiro no meu bolso, né? Já falei isso com vocês e sei que alguns aí já passaram por isso, né? Eu já passei por isso. Você vai explicar o resultado lá para o empresário, ele fala assim, não, isso aí tá errado porque eu não tenho esse dinheiro
na carteira, né? Não tem esse dinheiro na minha conta corrente. Então, olha só, quando a gente pensa aqui, ó, veja, o que nós estamos falando? Ó, o resultado dele, o resultado dele foi de R$154 mil. Esse é o lucro do período. Nós sabemos, gente, que o lucro, ele não representa 100% do efeito no caixa. Neste caso aqui, como nós não temos ajuste, então nós temos certeza que 154 entrou no caixa, tá? Por que nós fazemos ajuste? Porque são aquelas contas que estão mexendo, aumentando ou diminuindo o meu lucro, mas ele não entra o dinheiro no caixa. Então eu preciso tirar o efeito disso na minha demonstração de fluxo de caixa, certo? Vou falar um pouquinho mais sobre os ajustes aí para vocês. E aí vejam só, pessoal. Vejam que a operação da empresa aqui, ó, ele gerou um caixa de 517 mil. Embora o lucro tenha sido só 154, o caixa total gerado na operação foi de 517. Isso significa que aquilo que ele faz na operação dele, naquilo que ele está efetivamente produzindo, comprando, vendendo, ele tem efetivamente, digamos, um resultado positivo. Tá? Ou seja, ele gera receita, ele gera ganho, ele gera caixa a partir da sua operação. Então, ó, e quanto que ele investiu? Ele investiu R$366 mil. Tá? Esse foi o investimento dele no período. Isso significa, aqui a gente consegue ver claramente, olha, ele comprou terreno, ele construiu, comprou móveis, máquinas, veículos, computadores e sistemas, né, softwares, e esse valor de investimento foi 366. Isso significa que esse dinheiro consumiu o caixa. Então, ó, a operação gerou um caixa de 517 e 366 foi investido. Agora, de onde veio esses 366? Ou melhor, de onde veio o dinheiro dele? Como eu disse, parte da operação e parte, pessoal, do financiamento. Olha só. Então, os próprios investimentos que ele fez aqui, ó, gerou recurso e mais o capital social dele. Tá? Então, como é que ele tem um caixa de 480 se o lucro dele é 154? Então, 154 é o resultado líquido da operação, da variação do patrimônio naquele período. O restante da operação, ele gerou um caixa total de 517. Evidentemente, se a gente somar aqui, você vai ver que vai ser a diferença entre o 154 e o 517, que dá 362, né? É o somatório disso aqui. E ele investiu 366 e foi financiado em 328, o que gera para ele um caixa de 480,172. Tudo bem, pessoal? Até aí? Essa é basicamente o entendimento que a gente tem no fluxo. Porque daqui a amanhã vocês vão montar o fluxo, tem que justificar aí para alguém, essa é basicamente a orientação, né? Tá. Bom, Ana Carolina, é o seguinte, por que não é operacional e por que é investimento? Porque nós estamos falando que todos, lá se você for olhar, olha o conceito lá nos slides, lá está escrito, atividade de investimento é a aquisição ou venda de todos os itens de longo prazo. Tá? Você compra um computador, ele não te dá retorno de imediato, ele te dá retorno em quanto tempo um computador? 1 ano, 2, 3, 5, 10 anos? Isso significa que você está investindo um dinheiro para ter retorno no futuro. Isso é investimento. Tá? Quando você fala lá, por exemplo, ele não é operacional, porque você, embora você use, veja, você usa o computador na operação, certo? Mas o dinheiro que você gastou, o retorno não é imediato. Você adquiriu, fez um investimento que ele vai ter que te dar retorno ao longo do tempo. Por isso digamos, investimento, tá? E aí fala lá, e por que o fornecedor é operacional e não financiamento? De novo, você tem que olhar os slides da aula passada. Fornecedor faz parte da principal fonte geradora de receita. Se eu não compro matéria-prima, eu não produzo, eu não vendo. Se eu não vendo, eu não gero receita. Então, fornecedor é algo que você gasta de imediato, consome de imediato e gera benefício de imediato. Computador, máquinas, equipamentos, ele gera benefício no longo prazo. Tá? Então tem essa diferença do dinheiro que você está investindo para ter retorno agora e aquele que você investe, porque tudo, se a gente for pensar, Ana, tudo é investimento, tá certo? Tudo, porque você está pegando os recursos e está colocando na empresa, em tese você está investindo.
né? Não sei se você estava no comecinho da aula, eu mostrei, eu comprei aqui um softbox, fiz comprei microfone, né? Comprei aqui uma câmera, tal. Vejam, esses itens que eu comprei, na hora que eu for montar o meu fluxo de caixa, esses itens são investimentos. Por quê? Eu estou comprando, gastei dinheiro com esses itens, ainda que vou pagar financiado, tá? Mas eles vão trazer retorno no futuro, ao longo do tempo. Então, eu preciso ficar usando bastante para ele gerar dinheiro. Agora, quando eu compro aqui, sei lá, na minha papelaria ali, quer dizer, não, na minha não, na papelaria, eu compro lá sulfite, isso é operacional. Em tese, né? Porque digamos que eu vou considerar lá, eu vou pagar prazo, tenho fornecedor. Por que é operacional? Porque o sulfite eu estou usando agora, ele está me gerando benefício agora. Então, essa pergunta é importante para poder diferenciar bem investimento de financiamento. Então, aconselho, pessoal, assim como a Ana está com dúvida, eu sei que talvez outros estejam também, é importante voltar lá nos slides e dar uma olhadinha em quais conceitos. Primeiro, como é o método direto, como é o método indireto, qual é o conceito de caixa, equivalentes de caixa e principalmente as atividades operacional, investimento e financiamento. Assim, vocês vão ter que treinar um pouco, porque quando a gente for falar desse outro exercício agora, vocês vão ver que ali a gente tem ajustes, tá? Tudo bem? Tudo bem, Ana? Pessoal, tranquilo, gente? Mais alguma dúvida aí para a gente poder dar uma explicação com relação ao outro fluxo? Tranquilo? Muito bem. Né? Então, vamos lá. Então, o Carlos Alberto está comentando aqui que o próprio curso que estamos fazendo é investimento a longo prazo. Sinto lhe informar, Carlos, mas o que você está gastando aqui na faculdade, o que você gasta na faculdade, se você está pagando ou não, os gastos que você tem é despesa. Tá? Ou seja, ele seria uma atividade operacional. Ele não é considerado, nesse caso, um investimento. Quando a gente fala investimento aqui nesse exemplo, pessoal, esse tipo de investimento que a gente fala em termos, vou fazer um curso, então vou fazer uma pós-graduação, estou investindo, né? O Rafael, acho que ele está na turma aí, né? Deixa eu ver se eu consigo enxergar ele aqui. Olha lá, o Rafael Assis, né, Rafa? Está aí, né? Muito bem. Estou aqui firme e forte, professor. Então, no final, Rafa, quando acabar, se você tiver uns 5 minutinhos, queria falar com você, tá bom? Tá tranquilo. Por exemplo, o Rafa está fazendo pós comigo, pessoal. O Rafael, ele já tem outra graduação. E se vocês repararem aqui no chat, aqui, a cada pergunta que eu fazia, o Rafael respondia de bate-pronto. Porque nós resolvemos na pós esse exercício sábado, não foi, Rafa? Né? Verdade, exatamente. Então, vejam só. O Rafael, pessoal, ele está fazendo a pós comigo. Ele tem que pagar lá todo mês, né? Religiosamente. Se não pagar, eu não permito que entre na aula. Eu sou... né? Sou rigoroso lá. Bom, se a gente fosse pegar o caso do Rafael, que está pagando, e outras pessoas que estão pagando o curso, está fazendo uma pós, um treinamento, pergunto, o dinheiro que você está gastando lá é investimento? Bom, fala. Alguém ia comentar aí. Pode falar, Rafa. Não, eu entendo que é operacional ainda. Se a gente fosse considerar aqui no fluxo de caixa, aqui, ele seria, digamos, ele estaria dentro do resultado. Por quê? Ele estaria dentro do lucro ou prejuízo porque ele trata-se de uma despesa. Então, quando a gente tem esse conceito, então eu estou fazendo um curso, vou fazer doutorado, por exemplo, vou gastar R$3.000 por mês, que no Brasil é mais ou menos isso, entre 3 e 4 mil. Tá? Enquanto na Argentina é 1.000, aqui no Brasil é 3.000, 4.000. Bom, vou fazer o doutorado, a não ser que eu faça numa grátis, né? Mas vou fazer lá o doutorado, vou pagar 3.000 por mês. Muito bem. Fala, Vitor. Nada não, professor. Oi? Tá, olha Nada só. não, pode seguir aí, pode seguir. Tá, quando... Professor, Diga, pode falar. uma dúvida, por favor. No caso, assim, a empresa está pagando para fazer o curso. Tá. Na verdade, seria uma despesa ou um investimento para a empresa? Despesa. Se eu vou dar na despesa. Despesa. Vamos lá. É mais ou menos a pergunta aqui que a Ana tinha feito e o Carlos está relacionado. As perguntas estão relacionadas. Por quê, pessoal? Porque quando você faz, por exemplo, um gasto num curso, num treinamento, como eu estava explicando, né? Usei até como exemplo o Rafael aí, né? Me desculpa. Mas assim, é uma despesa. Por que despesa?
Porque você não consegue lançar como ativo. O investimento é quando a gente ativa o item, quando você reconhece como ativo. E se você pegar aqui do ponto de vista de fluxo de caixa, ele fala assim, investimento são ativos que a gente compra e vende de longo prazo. Então, o Carlos usou ali a expressão longo prazo. Então, essa expressão está certa. Só que no caso, ou seja, só que veja só, Carlos, quando você está pagando a mensalidade, você está pagando todo mês. E aquela mensalidade você paga pelo consumo, digamos assim, das aulas que você teve. Então, você tem aula, você paga. Você tem aula, você paga. O curso todo é de longo prazo. Mas aquele dinheiro que você gastou, não. Aquele dinheiro, na verdade, é para consumir as aulas naquele período. Você entendeu? Então, por isso que não é investimento. Ou seja, o curso, primeiro, você não consegue imobilizar. Aí você está falando assim, puxa, mas eu estou adquirindo conhecimento, né? É um ativo. Não, não é ativo. Por que não é ativo? Porque qual o valor? Quanto custa esse ativo? Segundo, você tem controle sobre esse conhecimento? Ele vai gerar benefício para você? Percebe? É subjetivo. A gente não consegue mensurar. O conhecimento que nós temos, nós não conseguimos mensurar de forma confiável para poder lançar como ativo. Entenderam? Então, nesse caso, a gente... Claro, aí vamos falar do ponto de vista de RH, né? Então você está lá na sua empresa, vamos supor, o Carlos chega lá na empresa dele e fala, puxa, estou fazendo um curso aí, vou fazer uma pós, vou fazer aí um mestrado, vou fazer um curso de especialização, ou mesmo a faculdade, estou pagando lá. Então, chega lá no RH, estou falando, estou fazendo investimento na minha carreira. Bom, se você estiver falando isso para o RH, perfeito, porque você está falando do ponto de vista de RH. Está falando do ponto de vista do desenvolvimento humano. Do ponto de vista de contabilização, de registro contábil, é despesa. Tanto é que a empresa lá, se ela estiver pagando para você, como a Lígia perguntou, vai ser despesa. E se for despesa, pessoal, olhando aqui nesse fluxo, ele estaria onde? A despesa com treinamento, ela estaria aqui na nossa DRE, tá certo? Estaria aqui dentro. Consequentemente, esse resultado é operacional. No fluxo de caixa, ele estaria aqui, Perceberam? Ele estaria ali como atividade operacional. Perfeito, pessoal? Eu entendo o que o senhor falou, acaba sendo despesa para a empresa que ela está fornecendo, só que, digamos assim, também não pode ser um investimento porque ela poderia contratar por fora. E ela não vai contratar, ela está investindo em você para você gerar retorno para a empresa. Deixa eu te perguntar, você acha que todo mundo que as empresas pagam treinamento geram retorno? Primeira pergunta. Não, nem todos. Então, pronto, já está respondido. Você percebe? Por isso que não dá para a gente falar que é investimento, porque o investimento você já sabe que você vai ter retorno. Você só não teria retorno caso acontecesse alguma coisa. Mas quando a gente paga um treinamento, primeiro, o próprio conceito de investimento, ele está relacionado com ativo. Porque é quando você adquire um bem, um ativo, e esse bem te traz um benefício futuro. Qual é o conceito de despesa? Qual o conceito já de despesa? Sacrifício, né, necessário para a aquisição da receita. Veja, o que o Rafael... Para geração de receita. Então, vocês estão vendo isso em custos, não é? Com o Zé? Com o Zé Roberto, não é? Então, o Zé Roberto deve ter falado para vocês... por exemplo, a terminologia contábil, capítulo 2 do livro de contabilidade de custos do professor Eliseu Martins. Lá nesse terminologia de custos, né, ele fala assim, você tem gasto, custo, gasto, custo, despesa, investimento, perda e desembolso. Lembram desses conceitos? Esses conceitos tem que ter na ponta da língua porque ele cai bastante na prova. E, por exemplo, se a gente for pensar aqui, se você vai lá ver o conceito de despesa, aí é o que o Rafael falou. Despesa é um gasto consumido direto ou indiretamente para gerar receita. Veja que não é só o investimento que gera receita, entendeu, Lígia? Quando você tem uma despesa, essa despesa também gera receita. Caralho! Oi? Veja, quando você tem, por exemplo, vamos lá, você, por exemplo, fala, eu não estou pagando mensalidade na faculdade. Beleza, mas você tem gasto com a condução, você tem gasto aí com refeição que você vai, né? Como eu disse, o transporte,
Às vezes tem que comprar um livro, você tem que comprar um material, um caderno. Veja que tudo isso, basicamente, você vai lançar como despesa. E por que você lança como despesa? Porque essas despesas, elas não são investimentos, mas elas geram benefício para você, elas geram receita. Despesa serve para gerar receita. Entendeu? Não sei se ficou claro, pessoal. Para mim ficou. Beleza? Então tá bom, ótimo. Isso é bem importante. Ficou, professor? Diga. Ficou claro. Então, veja que eu estou mesclando o conceito que nós estamos falando aqui de fluxo de caixa com aquilo que o Zé Roberto falou para vocês. Porque os conceitos, ó, eles se encaixam aí. Tá bom? Tudo bem, gente? Bom, então assim, nesse fluxo de caixa que eu mostrei para vocês, o procedimento é o mesmo nos outros, tá? Agora eu vou projetar aqui o fluxo de caixa número 2, que é esse aqui, tá certo? Que vocês têm aí, ó. Que também é um fluxo pequeno, não é um fluxo grande. Bom, vejam, pessoal, que no cabeçalho aqui, ó, eu coloquei a mesma coisa. Nos outros fluxos, eu não coloquei, se eu não me engano, acho que eu não coloquei nada disso aí, tá? Então, aí vocês já têm aqui o padrão, vocês podem colocar, tá? Bom, como é que vocês vão fazer? Primeiro, apurar a variação. Segundo, ó, aqui, ó, isolar aqui, ó, e ver a diferença aqui de caixa e equivalentes de caixa. Tá certo? Professor, só um segundinho. Eu tô com errado, pessoal? Ou todo mundo tá com esse mesmo aí? Porque o que eu tô é outro. Não, o número 2 é esse aqui, não é, pessoal? Ah, tá, não, Esse perdão. é O esse que eu tô mesmo. é o 4. Esse aqui é o número 2, tá? Desculpa, professor, pode seguir. Beleza. Então, ó, a gente tem aqui, ó, 2004, 2003, variação. Passo número 1, apurar a variação. Passo número 2, ó, ver a diferença aqui, né? Ou seja, apurar a diferença do nosso caixa e equivalentes de caixa. Tá bom? Feito isso... Professor, Pode falar. se a variação da conta, a gente, do ano final para o inicial, nesse segundo caso aqui na aplicação financeira, o final é 0 e o inicial é 1.039, não tive variação. Ué, pera um pouquinho, deixa eu ver o número aqui. Bom, você começou com 1.039 e... Isso, e terminei zerou. com 0. Ué, como assim não teve variação? Tive o negativo, tive menos 1.039, é isso? Isso. Significa que provavelmente esse dinheiro deve estar aqui, ó. Certo? Provavelmente você resgatou. Tá? Provavelmente você resgatou. Só que aqui, ó, veja, essas contas aqui, eu preciso apurar a diferença, na verdade, daqui para cá. Ó, vou fazer aqui para vocês. Ó, se eu pegar aqui, ó, 2004 menos 2003, então o que que acontece aqui? Ó, eu tenho menos 500. Negativo. Tá negativo. O que significa isso, Domênico? E você está devendo 586. Não, você Seu não tá caixa devendo. está negativo? Não. Não, seu Que o caixa fluxo aumentou. vai dar esse valor. Não, seu caixa não está negativo nem você está devendo. Esse é o valor final do fluxo. Você tinha no começo, olha só, vou mostrar aqui, ó. No começo do ano você tinha 1.700, você tinha 1.700 e no final do ano, né, você tinha 1.100. Significa que você consumiu, você gastou 586. Então, olha só, ó, todas essas contas aqui, pessoal, ó, tô falando aqui, ó, conta clientes, tá vendo, ó? Conta clientes, contas aqui, ó, de passivo, ó, contas aqui, né? Aqui ele está falando de passivo e patrimônio líquido, ó. Tá vendo, ó? Todas essas contas aqui, elas variaram ao longo do ano, certo? Sim. Bom, qual foi... Vocês que estão com o exercício na mão aí, eu vou falar para vocês, ó. Eu vou fazer um cálculo aqui, eu tenho memória fotográfica. Eu olhei ali e já sei a variação que ocorreu em todas as minhas contas de ativo, passivo e resultado. Pergunto para vocês, de um ano para o outro, 2003 para 2004, se eu somar todas as variações de ativo, passivo, PL, e inclusive o resultado, qual foi o efeito no meu caixa? 586? Menos 586. Ou seja, significa que o meu caixa do ano de 2003 para 2004 diminuiu 586. Para onde foi esse dinheiro? Para onde foi isso aqui? E aí? Então, tá vendo? A Domênica tá balançando. Pode estar investido, enfim. Não Então, dá, Rafa, tem que saber. Então, como é que a gente sabe? Fazendo fluxo. Ou seja,
Percebe, pessoal? Quando você chega lá e fala assim, ó, vamos ver qual foi o resultado dessa empresa aqui, que eu não sei. Bom, tá? Então, aqui, ó, tem aqui a nossa DRE, ó. Na nossa DRE, nós vamos fazer o fluxo de 2003 ou 2004? 2004, certo? Por quê? Porque 2003 eu não tenho 2002 aqui para comparar. Então, na verdade, eu estou fazendo o fluxo de 2004, pessoal. Lembre-se disso, tá? Bom, quanto que eu tenho de lucro aqui, ó? 23 mil. Bom, então aqui, ó, tipicamente, o empresário, quando você mostra para ele, fala, pô, teve um lucro de 23 mil. Ele vai falar assim, quer ver? Ó, deixa eu até mudar a ordem aqui. Ele vai falar, puxa, 23 mil? Mas como se o meu caixa diminuiu 580? Percebe? Como é que você explica isso para o cara? Como é que você explica isso para o empresário? Ou dívida ou comprou alguma coisa. Ou seja, você vai montar o fluxo, e aí no fluxo de caixa você vai falar, ó, daqueles 23 mil, você gerou tanto da operação, você investiu tanto e você foi financiado ou pagou o financiamento em tanto. Seria isso aqui, ó. O seu resultado gerou tanto, a sua operação, você investiu tanto e pagou ou gerou financiamento de tanto. Viram? É isso que está no primeiro exercício. E é exatamente assim que a gente tem que demonstrar. Então, essa pergunta que eu fiz para vocês é o fluxo que responde. Então, por que o meu caixa diminuiu se eu tive lucro? Não sei. Precisa montar o fluxo para ver para onde foi o dinheiro. É legal que surgiu essa pergunta, essa dúvida, porque aí fica assim, e aí? Para que serve o fluxo? Serve para isso. Para você tomar a decisão. Falar assim, puxa, a empresa está gerando um lucro de 23 e está caindo caixa. Né? E por que está caindo? Porque nós vamos ver se ele está pagando financiamento, se é a operação que consome, tudo isso. Tá? Muito bem. Tudo bem até aí, gente? Ó, então, aí depois nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Então, classificar esses itens aqui. Pessoal, ó, já vou falar para... Professor, nossa dúvida eu acho que está mais nessa parte da classificação, porque no exercício que a gente tem que fazer tem bastante coisa que a gente não viu. Então, vamos lá. Por isso que eu estou mostrando esse exercício 2 aqui para vocês. Tá? Bora lá, então. Então, vamos lá. Ó. Primeiro deles aqui, pessoal. Duplicata descontada. Tá? Esta conta aqui, fazer um comentário aqui. Esses balanços, pessoal, são balanços, basicamente são balanços reais, tá? Isso aqui não é balanço que eu inventei, não. São balanços reais de empresa, só que são balanços antigos, tá bom? São balanços antigos. Por isso que nós temos aqui duplicata descontada, por exemplo, ela deveria estar no passivo circulante. Duplicata descontada, então já anotem aí, é uma operação de financiamento. Duplicata descontada é uma operação de financiamento. Ela tem que ser classificada no passivo circulante. Este balanço é antigo, antes das normas. Por isso que vocês estão vendo ali ele no ativo circulante, conta redutora, tá? Ele não deveria estar aqui. Mas como se trata de um balanço real, eu não quis mexer nesses números. Então, esta conta aqui, ó, é um financiamento, tá bom? Depois, o que a gente tem mais aqui, ó? Dividendos a receber. Então, isso aqui eu não vou responder agora, porque isso tem lá nos slides. E eu falei sobre isso. Deem uma consultada lá primeiro. Depois, impostos ou despesas antecipadas. Bom, pessoal, a gente tem aqui, ó, despesas antecipadas. A gente tem o seguinte. Na verdade, você só está reconhecendo essas despesas antecipadas mês a mês no resultado do período, não é isso? Sim ou não? Mês a mês, por competência, você está dando baixa nessas contas, não é? Uhum. Muito Sim. bem. Pergunta, essas despesas antecipadas, elas foram... Eu vou falar o tratamento que eu dou para essas contas. Por exemplo, eu sempre penso assim, essa despesa foi paga ou não? Ela afetou o caixa ou não? O que vocês acham? Nesse caso, eu acredito que não. Então, mas veja só, se eu tenho uma despesa antecipada é porque eu paguei antecipadamente algo que eu não posso lançar para despesa por conta do regime de competência, você concorda? Veja, então, por exemplo, eu faço um seguro por 1 ano, tá? Então eu pago lá em 3 vezes, mas o seguro tem vigência de 1 ano. Pergunta, ele afetou o caixa? Afetou. Verdade, afetou. Ele Sim, vai afetar o resultado depois? Vai. Sim. Certo? A gente faz normal, eu particularmente, pode até ser que eu esteja errado, até vou verificar, falo isso para vocês na semana que vem. Eu costumo pegar essas contas aqui
Porque se você olhar os slides, eu falo assim, tudo que está lá, que você não teve efeito no caixa, você precisa lançar como ajuste. Por exemplo, essas despesas antecipadas, eu entendo assim, ela afeta o resultado, mas também afetou o caixa. Então, eu não preciso fazer ajuste. Tá? Então, ela vai estar lá na atividade, e aqui é uma atividade operacional, tá? Aí você vai falar, mas como é que eu sei que é uma atividade operacional? Pergunta, é uma atividade de financiamento? Eu tô adquirindo algum item aqui que é financiamento? Ou melhor, algum investimento? Desculpa, isso aqui trata-se de algum investimento? Não, porque se fosse, estaria aqui embaixo, certo? Ou estaria aqui no longo prazo. Segundo, é algum tipo de financiamento? Também não, porque trata-se de um ativo. Então, se não é investimento e financiamento, é operacional. Entendeu, Domênica? A pergunta que você me fez, tem algumas contas que você não sabe o nome, não sabe do que se trata. E assim, aí você tem que tentar identificar, é um investimento? É um financiamento? Se não é nenhum dos dois, é operacional. Mas, em alguns casos, gente, sendo bem sincero com vocês, precisa dar uma pesquisada em alguns nomes de contas. Eu vou fazer essa geral aqui com vocês. Quando a gente for resolver na próxima aula, os outros também a gente vai fazer isso e já vai resolver. E aí vai ficar fácil para vocês entenderem, tá? Mas na hora que vocês estiverem resolvendo, vou ser bem sincero com vocês. Vou falar uma coisa aqui que eu falei na segunda-feira aí na aula passada aí para um determinado aluno e acho que ele não gostou muito, né? Ele falou assim, então, professor, isso aqui eu nunca vi esse tipo de exercício. Eu falei, mas cabe a você como aluno pesquisar. A função do aluno é ir atrás, é estudar. Eu não sabia que tinha que fazer isso. Então fica sabendo que você como aluno tem que pesquisar, você como aluno tem que estudar, né? Claro que eu falei num outro contexto, mas digo mesmo para vocês, no seguinte sentido. Então, a Domênica falou, puxa, essa conta eu não conheço. Sugestão, tá? Então, por exemplo, não conhece a conta, como você está ali fazendo exercício, se vocês me mandarem uma mensagem, um e-mail, às vezes eu demoro para responder porque eu estou fora, às vezes eu estou gravando, né? Estou com um cliente, então é um pouco mais difícil. Às vezes estou concentrado num determinado item e não dá para responder na hora, posso demorar um pouquinho. A sugestão, coloca lá no Google que ele dá a explicação. Coloca lá o nome da conta, coloca lá conta contábil tal, ele já aparece. Isso ajuda bastante, para vocês não terem que ficar dependendo e só esperar na semana que vem. Aí anota essa conta e aí na semana que vem eu explico no detalhe para vocês. Tá bom? Essa é uma dica, tá? Uma sugestão. Bom, seguindo aqui. Então essas Professor, pode falar. Tira uma dúvida para mim. Se as duplicatas descontadas é um passivo e é financiamento, aqui então ela não vai naquela regrinha, né? Quando aumenta o ativo. Então, veja que aqui ó, ela está com o sinal trocado, certo? Porque aqui ela está como conta redutora, ou seja, se você pensar que esses ativos aqui são contas devedoras, então isso aqui é uma conta credora. Aqui, como eu disse, ela está classificada antes das novas normas, então ela está considerada como uma conta redutora do ativo, ou seja, ela está lá classificada. Aumenta o meu caixa. Exatamente, mas é um passivo. Então aqui ó, você passa de 128 para 38, aumentou o caixa. Tá? Porque é um passivo. Essas outras contas aqui, pessoal, tranquilo aqui para vocês. A Domênica falou contrato de mútuo, né, Domênica? Você ficou na dúvida, não é? Ó, depósitos judiciais, essa é fácil, né? Quando você tem lá, está discutindo na justiça. E aí vocês vão pensar se é operacional, se é investimento, financiamento, tá? Eu quero que vocês pensem um pouquinho. Essas que são mais simples. Ó, crédito tributário diferido, pessoal. Como é crédito tributário? Ele vem da operação, então só para vocês saberem, é operacional, tá? Impostos a recuperar, operacional. Contrato de mútuo. Então, o que é um contrato de mútuo, Domênica? É quando uma empresa empresta dinheiro para outra do grupo. Tá? Imagina, eu e você somos sócios de uma empresa e a nossa empresa empresta dinheiro para você, sócio. Contrato de mútuo. Tá? Então, o contrato de mútuo é a operação de empréstimo da empresa para outras empresas ou para os sócios. Ou vice-versa, tá, pessoal? Neste caso aqui, ó, vamos ver se a gente tem contrato de mútuo lá no passivo. Então, esse caso, quando está no ativo, significa que a empresa emprestou para outras, ó, ela emprestou para as controladas, tá vendo aqui, ó? Contrato de mútuo controlada. Vamos ver se a gente tem no passivo aqui. Ó, contrato de mútuo controlada, tá vendo? Então, significa que o que está no ativo, ela emprestou para outras empresas e o que está no passivo, ela pegou emprestado.
Então, não é operacional. Se ela pegou emprestado, nós estamos falando de financiamento. Se ela emprestou, nós estamos falando de investimento. Tá claro aí esses dois? Ó, aqui nós temos, então, ó, o nome já fala aqui, pessoal, essas contas aqui, ó. Investimentos, imobilizado. Ah, aqui tem outros investimentos aqui. Ó, imobilizado, investimentos. Depreciação acumulada, vamos lá. Depreciação acumulada. E aqui no diferido, entendam intangível, tá? Aqui entendam intangível. Tudo bem? Bom, depreciação acumulada. Vejam esse valor aqui, ó. Então, qual foi a nossa variação aqui, ó? Vou pegar esse, opa, tem que ser esse mais esse, tá? Não, minto. Aqui tem que ser esse menos esse. É isso aqui, ó. A nossa variação foi 1.837. Bom, então só para vocês entenderem como é o ajuste, tá? Nós temos aqui nesse caso aqui, ó, uma variação de 1.837. Vocês concordam que esse 1.837 ele está aqui dentro da nossa DRE? Ó, depreciações e amortizações, ó, tá vendo aqui dentro, ó? 1.837. Muito bem. Ele está ali lançado como despesa. Pergunto a vocês, pessoal. Esta despesa de depreciação influenciou, por se tratar de despesa, diminuiu o meu lucro, sim ou não? Sim. Não. Agora eu fiquei confuso. Sim ou não? Sim, Vamos lá. Claro que diminui. Diminuiu, Rafa? Pode falar. Ó, a Ana também falou que não ali, mas vamos lá, de novo. Vou repetir a pergunta para ficar mais claro. Eu tenho uma despesa com depreciação. Despesa com depreciação. Ela diminui o meu lucro ou não? Sim, Não. diminui. Diminui. Vamos lá, pessoal. Se você tem uma despesa, a despesa não diminui seu lucro? A receita não aumenta o seu lucro? Sim ou não? Despesa não... Sim. Ou seja, então a despesa de depreciação, ela diminui o meu lucro. Sim. Agora pergunto, a gente paga, você tira dinheiro do caixa para pagar a depreciação ou não? Não. Não. Perceberam o efeito? Então significa que ela não interfere no caixa, mas diminui o meu resultado. Então olha só, ó, quando eu for montar o meu fluxo aqui, pessoal, nós teríamos que fazer o seguinte, ó, fluxo de caixa aqui, ó. Então, ó, lucro do período. Quanto que é o nosso lucro lá? Temos lá 23.704. Então, vou colocar aqui, ó, 23.704, certo? Ó, depreciação. Então, quanto que nós temos de depreciação? Na DRE aqui, ó, 1.837. Então, veja, a depreciação, esses 223, ele é... Opa, não é 223, é? É 23.704. 23.704. Pergunto, pessoal, a depreciação, ó, eu preciso somar a depreciação ou diminuir a depreciação aqui no ajuste? Vamos por partes. Diminuir. Então, não. Quando eu lancei os 23 mil, lá nos 23 mil, eu diminuí ou aumentei os 23 mil? Diminuiu. 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 Então, nesse caso, eu preciso Ah, tá, Somar. entendi. somar, porque eu vou tirar o efeito, entendeu? Sim. Então, isso é ajuste. Viu, Vitor? Você tinha perguntado. Assim que a gente tem que fazer os ajustes. Eu sei que vocês vão ter dificuldade aí, tá? Mas eu quero que vocês tenham que quebrar um pouquinho a cabeça. Vai ser normal e na aula que vem, então, a gente vai falar de cada um deles, tá? Do ativo, basicamente, são essas contas. Vamos ver passivo. Empréstimos, fornecedores, participação estatutária, pessoal. Aqui, ó, vou ser bem sincero com vocês. Aqui, como eu peguei esse balanço, como eu disse, é um balanço real, para mim não ficou claro se é investimento ou financiamento. Tá? Então, é uma participação que você tem no estatuto de outra empresa. Não é claro que tipo de participação, então considerem como operacional. Beleza? Ó, contrato de mútuos, nós já falamos, financiamento, ó, provisão para contingência fiscal. Então, veja que a contingência, pessoal, ela é uma provisão, consequentemente, é uma despesa. Ó, a gente não consegue ver ela aqui, ó. Tá vendo? Mas pergunto, ela está aqui dentro da RE ou não? Não. Está. Aonde?
Então, sei lá, mas tá. Por que eu digo sei lá? Provavelmente está dentro do 16 aqui, Domênico. Ó, tá? Dentro das despesas administrativas. Aí você vai me perguntar, mas como é que eu sei? Pô, eu sei porque é uma provisão. O que é uma provisão? E aí entra o conceito de provisão. Provisão é quando você reconhece um passivo, mas você vai pagar ele no futuro. Então, esse caso aqui, ó, veja que eu tenho o meu passivo, eu credito passivo e debito despesa. Mas eu não estou pagando. Provisão a gente não paga, só paga lá no futuro. Percebeu? Então, esses 5 mil, por isso que eu disse, ó, a gente não precisa necessariamente vê-los aqui dentro como a gente conseguiu ver a depreciação. Mas nós sabemos que o conceito de provisão é crédito, provisão, débito, despesa. Então, essa conta aqui, ó, na hora que eu fizer a minha classificação aqui, ó, vai ser o quê? Ajuste. Ajuste. Percebeu? Aí lá no fluxo, ó, eu já deixei pronto lá para vocês. O que a gente tem aqui, ó? Provisão para contingência fiscal, tá vendo? Já deixei ali montadinho para vocês não quebrarem tanto a cabeça assim, porque é o primeiro que vocês vão fazer sozinhos. Capital integralizado, ó. Ah, então, olha aqui, ó, esse aqui, ó. Antes de falar do capital, vou falar dessas contas aqui embaixo, ó. Primeiro, por que a gente nunca pega lucros ou prejuízos acumulados? Ó, tá vendo, pessoal? Eu começo com 0 e termino com 0. E outra, contas de reserva. Eu devo considerar no meu fluxo ou não? As reservas afetam o caixa ou não? Não sei. Tem um aumento no capital de 61 para 75. Essa diferença aqui, ó, se eu pegar aqui, ó, 75 menos 61, esses 14.527. Pergunto, é investimento, é financiamento ou não? O que vocês acham? Teve um aumento no capital. Pergunto, é financiamento ou não? Sim. Sim? Não sei. Cada hora é uma surpresa, né, Domênico? Vamos lá. Como é que eu sei isso, pessoal? E aí entra a nossa DMPL. Vamos analisar aqui a nossa DMPL. Pode ver que a minha DMPL aqui, ó, eu mostro todas as contas, tá vendo? E eu tenho aqui, ó, reservas de lucro, né? Ó, e aí eu tenho aqui a DMPL somente das reservas. Tá? Lembra que eu falei para vocês que às vezes tem duas? Então veja, ó, meu saldo aqui não é 89, pode ver que aqui é 89. Então, esta movimentação que a gente vê nessa coluna aqui, ela está aberta aqui, ó. Tá bom? Só para vocês saberem. Então, só para vocês se acharem aí, se localizarem. Esta coluna que vocês estão vendo aqui, ela é tudo isso aqui. Tá bom? Mas vamos ver primeiro, como é que nós constituímos reserva? Ó, nós começamos, vamos falar do LPA. Começamos com 0, finalizamos com 0. Muito bem. Ó, aí nós temos resultado do período 23. Ó, 23, já estava lá no fluxo, certo? Nós vamos colocar lá. Aqui tem uma coisa interessante. Ó, olha o capital como foi aumentado. Passou de 61 para 75. Ó, 14.527. Pergunto, pessoal, como é que nós aumentamos capital? Nós tiramos dinheiro das... Estão vendo aqui, ó, na DMPL? Tiramos aqui de reserva de lucro e passamos para capital integralizado. Agora eu vou repetir minha pergunta. Este aumento de capital é investimento, desculpa, é financiamento ou não? Eu acredito que sim, financiamento. Não. Por quê? Eita. Vamos lá, por quê? É investimento? Quando você aumenta capital, pessoal, e o capital é aumentado com dinheiro, ou o sócio está colocando dinheiro, perfeito. Mas nesse caso, de onde veio o dinheiro? É o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui, ó. Ah, veio da reserva. Da reserva. É dinheiro novo na empresa? Não, Entrou recurso no caixa? não. Então, esse aumento de capital que nós estamos vendo aqui, ele é sem efeito. E no primeiro fluxo? Vocês estão vendo essa... Eu não tinha DMPL nenhum. Vocês estão vendo esse fluxo aí, não? Esse que eu mudei aqui, vocês estão vendo? Sim. Então, olha só, ó. Veja, pessoal, aqui, ó, nós temos efetivamente um aumento de capital e eu coloquei como financiamento. Qual a diferença desse para o outro? Que esse aqui, o sócio colocou dinheiro.
Entendeu? Aqui o sócio efetivamente colocou dinheiro. Nesse outro aqui, no fluxo 2 aqui, ó, na verdade você tem um aumento de capital, mas esse aumento de capital ele é proveniente de reserva. Ele não gera caixa, então não entra no fluxo. Tá certo? Olha a reserva, ele sai de LPA e entra em reserva. Aumentou o caixa? E aí? Então, por isso que aqui, quando a gente vê reservas, pessoal, ó, vocês estão me ouvindo ou não? Sim. Sim. Sem efeito e sem efeito. Ó. As reservas são sem efeito e sem efeito. Tá? Muito bem. Agora, gente, uma coisa importante que eu vou já dar a deixa aqui para vocês. Tá vendo que nós temos uma operação aqui, ó, de dentro para fora? Tá? Ó, esse 11.621 aqui, ó, é juros sobre capital próprio. Significa que parte do lucro eu paguei durante o ano para o acionista. Tá? Esse valor eu paguei para o acionista. Pergunto, esse pagamento de 11.621, veja, ele está aqui no nosso passivo? Ó, não está. Tá vendo? Por que ele não está no passivo? Opa, desculpa, aqui, né? Estou mostrando errado. Por que ele não está no passivo? Porque eu já paguei, já saiu do meu caixa. Pergunto, ele entra no fluxo de caixa? Sim. Sim. Como? Esse recurso nós estamos pagando para o sócio. Quando o sócio integraliza capital, não é financiamento? É financiamento? Sim ou não? Sim. Beleza, então o sócio integralizou capital, financiamento. Quando o sócio ele pega de volta, seja por meio de juros sobre capital próprio ou distribuição de lucro, então nós temos um investimento com sinal negativo. Desculpa, um financiamento com sinal negativo. É como se o sócio coloca dinheiro, ele financia, tá? Então é como se ele tivesse uma dívida. Depois, quando você distribui lucro ou paga juros sobre capital próprio, é como se você estivesse devolvendo isso para ele. Então, é como se você estivesse pagando um financiamento. Tá claro, gente? Acho que essas são as contas aí que a gente tem que considerar, tá? Então, esse valor dos juros vai entrar como negativo no fluxo. No financiamento, isso. Tá. Tá bom? Passivo, essas contas nós já vimos. Deixa eu ver DRE. Professor, e esses 12 mil que ficou, esses 12.083 lá de constituição de reserva? Esse aqui é sem efeito, porque o LPA não é sem efeito. Ah, tá. A reserva também é sem efeito, então não muda nada. Porque aqui é só... O que você está considerando é os 23. Porque você pegar 11 mais 12, dá os 23. Dá os 23. E os 23 você já colocou lá como lucro. Tá bom. Tá bom? Vamos lá, DRE, para a gente finalizar aí que já está dando horário, tá? É o seguinte. Vamos lá, então, reserva, deduções, custo, honorários... Ó, tem variações monetárias passivas aqui. A gente fala nisso na próxima aula, mas considera aqui como operacional. Variações... Ó, pessoal, essa conta aqui, ó. Participações em sociedades controladas. Deixa eu ver as outras. Tudo bem. Acho que é importante a gente falar só dessas participações em sociedades controladas aqui. Como já deu horário, eu só vou mostrar para vocês no fluxo aqui, pessoal, ó. Tá vendo a equivalência patrimonial aqui? Então, já vou falar para vocês, eu explico na próxima aula por causa do horário. Tem essa variação aqui, ó. Aqui não é variação, né? Os 11.802, anotem aí. 11.802, ele vai entrar aqui em equivalência patrimonial, tá? Na semana que vem eu explico isso para vocês. Esse é um fator que afeta o resultado, mas não afeta o caixa, tá bom? Tudo bem, pessoal? Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sei que vocês vão fazer, eu sei que vocês vão ter dificuldade, tá? Mas, por favor, na próxima aula nós vamos sentar, vamos tirar todas as dúvidas, a gente vai fazer. Depois na semana que vem a gente fala como vai ser a prova. Mas não precisa, por favor, né, digamos assim, ficar desesperado, porque tem gente que na primeira dificuldade não consigo fazer, o professor não explicou, não sei fazer. Pessoal, nós estamos fazendo passo a passo. O Rafael está aqui, ele é testemunha. Na pós eu fui muito mais rápido do que isso. Aqui eu estou indo bem devagar, passo a passo.
tá? Então, o que a gente tiver com dúvida. Mas vocês têm que fazer os exercícios, porque se vocês não fizerem, na semana que vem vocês vão ter dificuldade. Então, é para fazer o 2 e o 3, para a gente resolver na próxima aula. O 2 a gente resolve na primeira parte e o 3 na segunda parte. E o último é para vocês entregarem lá no final da prova. Tá bom, pessoal? Dúvidas aí? Não. Beleza, pessoal? Valeu. Então, pessoal, fiquem com Deus aí. Então, até a próxima semana. Lembre-se, semana que vem, aula normal, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, fiquem à disposição aí. Boa noite, pessoal. Vou parar de gravar então e até a próxima semana. Até mais.